Bem-vindo a todos, muito obrigado aí pela disponibilidade de todos. É um prazer estar aqui recebendo vocês aí por mais um webinar da Urbano Investimentos. Quero começar agradecendo a disponibilidade de todos, né? E a gente tem hoje um assunto de altíssima relevância e impacto para a saúde financeira das empresas, né? Então, temos hoje aqui uma questão importante que é a reforma tributária do consumo. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu sou especialista aqui de empresas da Ébano, tenho 25 anos de carreira, né, sendo um bom tempo executivo do Itaú, e há mais de um ano aí fui convidado a participar aqui da Ébano e trazer a expertise aqui de uma visão de empresas para esse excelente escritório aqui de investimentos. Ao meu lado, hoje a gente tem a Vanessa Domeni, né, uma parceira de longa data do escritório, da DNA Law, né? Vocês vão. A Vanessa é uma das advogadas de direito tributário que eu mais respeito, conhece muito do assunto, e eu vou começar aqui pedindo para que ela se apresente para vocês entenderem aqui as credenciais da Vanessa e o quanto que ela pode aportar de conhecimento aqui para todos nós. Então, Vanessa, é com você. Por favor, se apresente um pouco, depois a gente volta aqui para Retoma. falar. Tá ótimo. Bruno, primeiro, super obrigado aí pelas palavras, pela sua gentileza. A Ébano é uma super parceira e a gente aqui juntos sempre tentando buscar atender o cliente, trazer soluções aí em todas as frentes que eu falo que empreender no Brasil, né, ser executivo no Brasil realmente é muito desafiador, não é para os fracos e a gente vem aqui nessa agenda de tentar ajudar sempre os nossos clientes, tá? Eu sou advogada tributarista há mais de 25 anos, sou sócia fundadora do DNA Law, sempre especializei minha carreira na área tributária, eu fiz mestrado pela GV em Direito Tributário, eu sou hoje vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, da Seccional de Pinheiros, faço parte do Núcleo de Estudos Tributários da FGV, fui juíza do TIT, que é um órgão administrativo da Secretaria da Fazenda de São Paulo, que julga casos de ICMS, de TCMD, e fui também conselheira do CARF, que é o órgão administrativo de julgamento da Receita Federal, que julga casos de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Então, venho aí ao longo desses últimos, um pouquinho mais de 25 anos, me especializando aí na área tributária, que é uma complexidade o nosso sistema tributário no Brasil, e hoje, mais do que nunca, estamos vivendo um momento aí de transformação em toda a nossa sistemática tributária. Então, Bruno, resumindo aqui um pouco da minha trajetória. Tenho certeza aí que o pessoal já tem a ciência que você domina completamente esse assunto e vai aportar muito conhecimento aqui para todos nós hoje, tá? Eu queria começar aqui apresentando rapidamente a Hebron, para quem não os conhece ainda. Vou dar aqui, modo tela cheia. Bom, a Hebron Investimentos é uma boutique de investimentos criada desde 2019 aqui com sócios fundadores de longos períodos de experiência no mercado financeiro, com mais de 20 anos atendendo wealth management e private banking. Tá? Tem um viés muito grande de cuidado pela integridade, excelência, qualidade de atendimento. E assim, ao longo desses 6 anos, teve algumas conquistas e as principais no último ano. Fomos reconhecidos aqui como o sexto melhor escritório em qualidade de alocação, um selo extremamente importante, dado o movimento de qualidade que a XP quer fazer para os seus escritórios. Então, a gente está dentro do caminho certo em relação a o que o cliente espera de qualidade dos ativos alocados versus o seu perfil. Mais de 50% dos assessores também receberam reconhecimentos individuais desse selo. Temos um assessor top 100 aqui, o Fabrício é um dos nossos assessores e ele é um dos top 100 da XP de performance, qualidade, atendimento. E também ficamos em segundo lugar em eficiência operacional, que para nós é uma tradução da excelência do atendimento, né? Nossa eficiência operacional reflete o quanto que a gente é ágil nas soluções dos problemas dos nossos clientes. Bom, como o nosso público aqui está com foco no empresariado, né? Então eu queria trazer também um pouco o nosso portfólio de soluções financeiras para as empresas, né? Então, quando a gente fala da Ébano, a gente não tem somente pessoa física, não pessoa jurídica. Temos um portfólio bem robusto, uma plataforma aberta para tratar soluções de câmbio, soluções de seguros corporativos, vida, garantia empresarial, planos de saúde, planos odontológicos, linhas de crédito com garantia, usando as garantias dos sócios, consórcio para alavancagem patrimonial das empresas, crédito incentivado à inovação, uma plataforma de investimento absurdamente completa
para dar uma melhor rentabilidade para as empresas, além de acesso ao mercado de Debt Capital Markets, M&A, acesso ao mercado livre de energia e revisão e recuperação tributária, que é o assunto do dia, tá? Então, assim, é uma boutique com bastante opções e espero todos aqui, aos empresários que ainda não utilizam nossos serviços para empresas, que os nossos assessores estão à disposição com o meu apoio e o apoio dos sócios fundadores, para que a gente possa ser esse hub de soluções para vocês. E agora, voltando ao que interessa, a Vanessa vai fazer a apresentação aí desse conteúdo importante. Ao longo da apresentação, o Q&A está aberto aqui para vocês fazerem interações com perguntas. Vamos tentar trazer ao longo da apresentação aquilo que tiver ao nosso alcance aqui de conseguir responder dentro do tempo. Nossa projeção aqui é de 1 hora e 10 de apresentação e vamos deixar aí os últimos 15, 20 minutos também para algumas perguntas, tá bom? Então, Vanessa, é com você, né? Por favor, pode subir a Maravilha. sua apresentação. Eu já estou aqui dando stop aqui na minha. Tá ótimo. Obrigada, Bruno. Só confirma para mim, Bruno, se já está aparecendo, por favor. Agora já subiu, está disponível. Tá. Então tá bom, tá ótimo. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro quero agradecer a presença de todos, né, nesse webinar. A ideia não é fazer uma palestra, não é ser técnico no sentido de ficar falando jurídico, ficar falando tributário, mas é a gente fazer um bate-papo de um tema que é tão sensível e tão importante para o empresariado brasileiro, né? Nós estamos numa fase, né, dezembro de 2025, temos tido muitas emoções tributárias, o governo está com uma sede de arrecadação bastante significativa e ao longo do ano, né, e especialmente agora nesse último trimestre, a gente tem tido aí muitas mudanças legislativas que vão impactar de fato o bolso do empresariado, seja nas suas empresas ou seja na sua própria pessoa física. A gente vai focar hoje aqui um pouquinho na reforma tributária do consumo, né? É uma reforma tributária que já foi aprovado, né? Teve uma alteração na Constituição Federal lá em dezembro de 2023, né? E a ideia é trazer aqui para vocês um pouquinho do que nós vamos ter de reforma tributária, porque é uma transformação, é uma mudança estrutural de tributação como há muito tempo ou nunca nós tenhamos visto, né? Eu falo que a nossa última Constituição Federal que trouxe alguma alteração tributária foi de 1988, a anterior a essa era de 1967, e em dezembro de 2023, né, a gente teve realmente uma mudança estrutural no nosso sistema tributário, né? E que a gente vai ver, vou mostrar aqui para vocês, que essa pauta da reforma tributária, ela não é só um tema técnico, uma responsabilidade ali do CFO só, ou da controladoria, da área fiscal, ou só do jurídico. Ela é uma agenda estratégica e tática para toda a liderança, para todo o empresário, porque essa reforma, ela não é só tributária. Essa reforma, ela é tributária, ela é financeira, ela é tecnológica, ela é de processos. Então, vocês vão ver que todas as operações que a gente tem hoje na nossa empresa, elas foram muitas delas feitas com base no sistema tributário que eu tenho vigente hoje. Quando eu mudo essa tributação de forma estrutural, como a que eu tenho agora, eu eventualmente tenho que redesenhar a minha operação, eu tenho que me adequar a essas normas. Então, o objetivo aqui é mostrar quais foram essas alterações, o que a gente vai ter para se preocupar com a nossa operação e como que a gente precisa se preparar em 2026. Porque já dando aqui um spoiler, tá, Bruno? Embora muita gente fala que a reforma tributária já comece aqui 1º de janeiro de 2026, ela acontece do ponto de vista operacional, do ponto de vista de uma obrigação acessória que tem que ser cumprida a partir de 1º de janeiro de 2026. Mas, para fins de carga tributária, de pagamento de tributo, a reforma tributária só passa a valer de verdade em 2027. Então, essa já é uma boa notícia aqui para o empresário que não precisa sair correndo a partir de 1º de janeiro, mas ele precisa se antecipar e se preparar para o ano de 2026, para que em 2027, de fato, ele entre com a reforma tributária nas suas operações de uma forma já analisada, já sabendo qual é o seu impacto e o principal, o quanto que isso muda o
preço do meu serviço, o preço da minha mercadoria, porque a reforma tributária vai impactar, sim, o bolso, as operações dos empresários. E eu gosto sempre de começar explicando a reforma tributária, mas trazendo um contexto atual da nossa tributação, né? Por que que nós resolvemos falar de uma mudança tão estrutural de reforma tributária em dezembro de 2023? O nosso sistema tributário era bom? Né? Ou é bom porque ele ainda é vigente, né? Bom, eu digo para vocês, como tributarista, que o nosso sistema tributário é um dos mais complexos do mundo. Nós temos uma modelagem de sistema tributário que ele é complexo, ele é demorado e ele traz muitas incertezas. Nós temos aqui, o Brasil, ele impera aqui no Brasil um pacto federativo. Então, nós temos três entes políticos aqui que são muito fortes e que brigam por poderes. Nós temos os municípios, os estados e a União Federal. Cada um desses entes políticos tem as suas legislações. Então, nós temos inúmeras legislações municipais, estaduais, federais, que muitas vezes não conversam entre elas, muito pelo contrário, muitas vezes elas se sobrepõem. Nós temos leis que são hierarquicamente inferiores a uma Constituição Federal, a uma lei complementar, que traz regras que não deveriam ser aplicadas ou que não deveriam ser tratadas por aquele instrumento. E a gente tem uma dificuldade muito grande de interpretação da nossa legislação. Eu diria para vocês que a gente tem uma multiplicidade de interpretações, né? Então, às vezes a empresa chega aqui para mim com uma legislação e ela fala: ó, esse é o meu entendimento da lei. Aí eu, como advogada, viu, Bruno, falo: não, a interpretação pode ser essa aqui também. Aí vai chegar a Receita Federal e vai falar assim: não, não é nada disso. Eu tenho esta terceira interpretação e vou te autuar com multa. Aí a gente leva essa questão para o Poder Judiciário e muitas vezes o Poder Judiciário pode levar 15 anos, 20 anos, 10 anos para dizer que todo mundo interpretou errado. E aí ele traz uma nova interpretação, né? Então, E isso que isso leva traz. aquele. Ô, Vanessa, só para complementar, isso que leva também a, por exemplo, esse movimento de revisão tributária, porque tem sempre tanta lei, Isso! tanta mudança, que o contador que Exato! não tem um ser humano que consiga acompanhar todas essas mudanças. Eu acho que a Não quantidade de tem. leis que envolve tributário é muito grande. Então, você É acaba sendo isso. muito conservador, as empresas acabam pagando mais É impostos do que isso. precisam. É E sem falar exatamente no isso. custo que a empresa tem que ter de uma equipe tributária para poder Para fazer o interpretar recolhimento dos tudo seus isso, impostos. né? Não, e é exatamente isso. Então, você pega, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui: empresas de tecnologia, né? As empresas de tecnologia, dependendo da atividade que ela tiver, até hoje ela não sabe se ela tem que recolher ICMS ou se ela tem que recolher ISS. E aí, se ela optar por escolher ISS, ela pode ser questionada aqui pelo Estado para cobrar ICMS. E além disso, além dessa questão da complexidade, Bruno, a gente tem também uma questão muito forte no Brasil, que é da guerra fiscal entre municípios, entre estados. Então, eu tenho estado brigando com estado. Então, quem importa a mercadoria no Brasil hoje tem uma disputa muito grande aonde eu vou fazer a importação. Se eu fizer em São Paulo, eu vou pagar mais imposto. Se eu fizer lá em Santa Catarina ou lá no Espírito Santo, eu tenho benefícios fiscais que esses estados concederam, e se eu fizer a importação por lá, eu vou fazer de uma forma muito mais barata. Então, o que que acontece? São Paulo se sente prejudicado e toda a mercadoria, né, que antes era importada lá por Santa Catarina, quando entrava aqui em São Paulo, o estado de São Paulo glosava esse crédito. Então, essa briga entre estados, essa briga entre municípios, né, eu digo, a questão de município também é muito comum, né? Quem paga ISS, quem é prestador de serviço, sabe bem do que eu estou falando. Então, hoje a gente paga ISS onde? No local em que eu tenho o meu serviço, onde eu estou localizado, a minha empresa. O que que aconteceu aqui? O ISS aqui em São Paulo é de 5%. Aí, há uns anos atrás, mais de 10 anos, Barueri, que é aqui do lado, falou: eu vou colocar uma alíquota de 2%. O que que aconteceu? Os prestadores de serviço todos saíram de São Paulo e foram para Barueri para poder pagar uma alíquota menor. É o planejamento de mobilidade. Eu vou me mobilizar para um local que eu vou pagar menos tributo. O que que aconteceu? São Paulo, obviamente, ficou bravíssimo com essa situação e começou a atuar, né, cobrar a incidência de ISS para São Paulo
com multa desses prestadores de serviço que eventualmente não transferiram a sua operação para lá. Ficou uma operação dela aqui, eventualmente mandou lá para Barueri sua equipe de vendas. Aí São Paulo autua aqui dizendo que todo o ISS daquela empresa deveria ter sido pago aqui em São Paulo, porque é aqui que é o local do domicílio da empresa. Lá é só uma equipe de vendas. Então, aqui é só um exemplo para dizer que a gente tem uma complexidade enorme, o que gera o quê, pessoal? Uma insegurança jurídica muito grande. A minha grande aflição sempre foi quando o empresário chega e pergunta: mas qual é a minha carga tributária? E eu tenho que responder para ele que depende. Depende por conta dessas questões que a gente fala. Então, o Brasil carece muito do quê? De segurança jurídica. Nós não temos segurança jurídica e isso é um problema para se injetar dinheiro no país, né? Então, o estrangeiro, quando quer vir para o Brasil, tem uma dificuldade muito grande, porque, dentre outras coisas, a principal delas é porque ele não entende a tributação e ele não sabe quanto ele paga de imposto. Então, o Brasil vem sendo pressionado, né? Vinha sendo pressionado há muitos anos, principalmente pela OCDE, para poder trazer mais segurança jurídica para esse empresário e para migrar para uma modelagem de IVA, né? IVA é Imposto sobre Valor Agregado, que é um modelo de tributação que é seguido aí por mais de 190 países, né? Muitos países hoje, né, de primeiro mundo, países desenvolvidos, já se utilizam dessa metodologia do IVA, né? E países que têm uma tributação que é regrada pelo IVA, ele tende a ser uma tributação eficiente porque ele segue alguns desses princípios que eu coloco aqui para vocês. Então, uma tributação, ela vai ser boa, gente, se ela for simples. Ela não pode ser complexa, ela não pode ser burocrática. Não sei se vocês têm uma noção disso, mas hoje existem alguns estudos aqui no Brasil que já apontam que o Brasil tem uma quantidade de obrigação acessória que chega a gerar cerca de 1.500 horas por ano de trabalho. Sendo que os países de primeiro mundo, para cumprimento de obrigação acessória, gastam apenas 140, 150 horas. É uma diferença muito grande. Ô, Por quê? Porque Vanessa, o nosso sistema é complexo. Oi, Bruno. Tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está mudando os slides? Porque está Não, fixo aqui na primeira página. Então é você ainda isso não mudou, mesmo por né? enquanto. Não mudei ainda, tá? Eu tô aqui Isso. nos princípios norteadores aqui, né? Pode ficar tranquilo, Não, eu tô aqui ainda. tava tendo palpitação aqui, porque já teve situações dos slides não transicionarem, né? Não, não, fica tranquilo. Então a gente tem Ah, que já. ter uma Desculpa aí. tributação, imagina, uma tributação que seja simples. Assim como a tributação também precisa ser transparente. Quando você vai para a Europa, para os Estados Unidos, você vai comprar um pãozinho, vai na padaria, no supermercado, você consegue saber quanto que você paga pelo produto e quanto que você paga de imposto. Aqui no Brasil a gente não sabe, porque os impostos estão todos por dentro. A gente precisa ter um sistema tributário que seja justo, né? Em que é avaliada a capacidade contributiva. Os menos favorecidos têm que pagar menos tributo. E a gente tem aqui no Brasil uma situação que esses tributos do consumo, eles pesam muito para quem? Para as classes de baixa renda, porque é quem consome mais os produtos ali que são de cesta básica, que são de alimentação e que a tributação de fato é muito pesada. A gente precisa ter também um sistema tributário que seja neutro. O que quer dizer neutro? O fato de eu me mudar para Barueri para pagar menos imposto, ele pode ser bom para mim ali como pessoa física, né, como pessoa jurídica para fins daquela minha operação. Mas isso traz uma distorção em termos de arrecadação e em termos de sistema tributário global muito maléfico para a sociedade. Então, sempre que eu tiver que me locomover para um lugar para pagar menos tributo, isso traz, isso é maléfico para um sistema, para um país que quer ter mais investimento. E eu preciso ter também um sistema de tributação em que os entes tributantes, né, os municípios, os estados e a União Federal, eles possam trabalhar em cooperação. Eu não posso ter um município agindo de um outro, outro município de outro jeito, o estado de Santa Catarina de outro jeito, o estado do Espírito Santo de outro. Todos esses entes políticos têm que estar em cooperação. Então, pessoal, é por essas coisas que a gente precisa ter uma reforma tributária para que a gente possa promover cada vez mais o nosso ambiente de negócios e que o Brasil possa ser um país que possa trazer mais investimentos, gerar mais empregos e ter uma arrecadação que possa arcar com as nossas despesas públicas. Bom, aqui nesse segundo slide, agora mudou o slide, tá, Bruno? Só me confirma se mudou o slide, tá? Mas eu trago aqui. Não, não Continuando mudou. no primeiro slide ainda. Ah, então tava ali, ó.
Esse era o slide que eu Agora estava mudou. falando. Ah, e aqui, mudou agora também, né? Agora mudou. Então, tá bom. Então, esse slide aqui, pessoal, eu trago qual é a reforma tributária, qual é a principal mudança que nós estamos tendo e que começa a vigorar. Tem uma parte operacional em 2026, mas ele começa a vigorar de fato em 2027. Vocês estão vendo aqui que nós temos os tributos que atualmente são do consumo. Quais são eles? Eu tenho hoje PIS e COFINS, que é um tributo federal, incide sobre a receita bruta. Eu tenho o ICMS, que é um tributo que é cobrado pelo Estado, então é quando eu estou vendendo mercadoria. Eu tenho o ISS, que é um tributo municipal e que é tributado pelas prefeituras, pelos municípios, e eu tenho o IPI, que é um tributo que incide sobre produtos industrializados, né, ou equiparados à industrialização. Desses 5 tributos do consumo que nós temos, do 1 até o 4, eles vão ser extintos 100%, eles vão deixar de existir gradativamente a partir de 2027 a 2032. E o IPI, ele vai deixar de existir parcialmente. Ele continua existindo para alguns produtos que já têm uma alíquota acima de 6,5%. Segundo dados do governo, isso vai representar só 5%. Produtos que tiverem IPI hoje com alíquota abaixo de 6,5, eles deixam de ser tributados, eles deixam de existir, tá? Então, esses 4 primeiros tributos, ele é realmente o foco da atual reforma tributária. Quando a gente fala que o Brasil O produto importado, Vanessa, o que que acontece? Aquele imposto de tributação de importação, ele é antes de tudo isso, né? mas o imposto de importação, ele não é um tributo do consumo, então ele não é fruto da reforma tributária, tá? É só Então, o ele IPI, tá? não Então, muda nada imposto do. não muda nada, eles continuam existindo. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, contribuição social, todos continuam existindo. São só esses 5 tributos, ok? E quando a gente fala que o Brasil está adotando a modelagem de IVA, a gente tem que levar em consideração que o Brasil está usando uma modelagem de IVA que é diferente do modelo dos Estados Unidos e o modelo da Europa. Quando você vai para esses lugares, você vê que a gente utiliza uma alíquota única. A gente tem um IVA único. E no Brasil, como eu falei para vocês, que é uma federação, né? Nós temos muita força dos entes políticos. Então, municípios, estados e União Federal, ninguém quer ceder poder. Quer todo mundo continuar com o seu poder. Para a gente partir para um modelo de IVA único, como é nos Estados Unidos e na Europa, municípios, estados e União tinham que chegar num consenso, teriam que abrir mão para ficar só um tendo poder. E, obviamente, gente, faz 10 anos que eu estudo reforma tributária, a gente não chegou nesse consenso. E a reforma tributária só saiu em dezembro de 2023 porque a gente chegou nesse modelo de IVA dual. IVA dual é um modelo copiado do Canadá. Né? E por que, que ele é IVA dual? Ele é um IVA dual porque eu vou dividir um pouco a competência. Então, eu tenho duas pernas dentro da reforma tributária do consumo. Eu vou ter a primeira perna, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. A CBS, ela vai substituir o PIS e a COFINS. Não vai mais existir PIS e COFINS em 2027 e a gente passa a ter a CBS. A CBS é um tributo que substitui então o PIS e a COFINS e ele passa a ser fiscalizado, administrado pela Receita Federal. Ele continua sendo um tributo federal. A outra perna do IVA dual é o IBS, é Imposto sobre Bens e Consumos. O IBS, ele substitui o ICMS e o ISS. E quem administra, fiscaliza o IBS vai ser uma entidade nova que foi criada nessa reforma tributária, que é o Comitê Gestor. Então, o comitê gestor ele é composto dos 27 estados e dos 5.570 municípios. Então, a União Federal falou assim, né? Ó, eu vou ficar sozinha aqui com o CBS, né? Eu fiscalizo e administro aqui, arrecado e CBS, ICMS, ISS, estados e municípios se juntem e formem o IBS. Então é isso que a gente tem hoje. O nosso modelo de IVA, ele é representado por esses dois tributos, CBS e IBS. Qual que é a diferença deles? Nenhuma, pessoal. A CBS e o IBS, eles são tributos gêmeos, que a gente fala, mas eles são de pais separados.
E isso vai fazer diferença na reforma tributária. Quem é o pai da CBS? A Receita Federal, que é o órgão da União Federal. Quem é o pai do IBS? É o Comitê Gestor, que é uma representação dos estados e dos municípios. E isso vai ficar muito claro para vocês ao longo aqui da apresentação, porque esses pais diferentes traz uma consequência com as empresas, porque cada um deles acaba tendo o seu poder. Tá? Então, essa é a matriz, digamos assim, do modelo do IVA que a gente tem. E nós criamos também, né, um terceiro imposto, que é o imposto seletivo. O imposto seletivo ele é muito comum nos países que adotaram o IVA, né? Aqui no Brasil não foi diferente. Ele é conhecido mundialmente como o imposto do pecado. Em tese, Bruno, o imposto seletivo ele não tem um objetivo de arrecadação. A gente fala em termo técnico que o objetivo dele é extrafiscal. E qual que é essa extrafiscalidade? É corrigir comportamentos da sociedade. E aqui no Brasil se elegeu que o imposto seletivo ele vai incidir sobre aqueles produtos que fazem mal para a saúde e para o meio ambiente. Então, o governo vai poder selecionar quais são esses produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Que o objetivo é o quê? Inibir o consumo desses produtos. Que produtos que nós estamos falando, por exemplo? Os veículos. Então, veículos a combustão, eles vão ser taxados a mais pelo imposto seletivo. Veículos É. elétricos estão nessa relação também. Muito provavelmente é um segmento que vai questionar essa incidência do imposto seletivo, porque veículos elétricos, em tese, não poluem o meio ambiente, assim como É, combustão, é né? o que você está falando, que é a famosa judicialização da mudança, né? Isso. Então, Uhum. assim, o conceito do seletivo para ser do pecado, pecado para o governo pode ser diferente do pecado das empresas, Isso. né? E como foi concedido na reforma tributária um certo poder para o Poder Executivo definir quais são esses itens, está na mão do governo decidir o que ele vai querer taxar a mais. Então, estão nessa lista que, além dos veículos, estão as bebidas alcoólicas, estão as bebidas açucaradas, né? Em compensação, agrotóxicos, por exemplo, não está na lista do imposto seletivo, e além disso, ele ainda conseguiu um redutor da alíquota. Fizeram o lobby direitinho. Né? Então, esse é o problema que a gente tem. Então, o imposto seletivo, ele é um imposto cumulativo, ele incide ali na primeira etapa de uma cadeia e ele vai virar custo, ele vai aumentar o custo do produto, porque todo mundo, de forma indireta, né, aqueles segmentos que forem taxados pelo imposto seletivo, de certa forma, ele vai passar esse custo para todas as etapas da cadeia. Tá? Enquanto que o IBS e a CBS, que representa o nosso IVA no Brasil, né, eles são impostos não cumulativos, né? É imposto sobre valor agregado, então ele vai incidindo desde o início da cadeia até chegar no consumidor final. O IVA, né, que é o CBS e o IBS, ele incide no formato de débito e de crédito. Então, se eu tiver uma cadeia produtiva de três, quatro etapas, eu tenho um débito, um crédito, um débito, um crédito, um débito, um crédito. Quando eu mando isso para o consumidor final, eu mando o débito e quem arca com o ônus financeiro numa modelagem de IVA é o consumidor final. As etapas anteriores só foram pagando o imposto sobre o valor agregado, mas nós, como cidadãos, é que acabamos arcando com o ônus financeiro de um imposto do IBS e da CBS do IVA, tá? Ô, Vanessa, uma pergunta aqui. Nos Estados Unidos, como só tem o IVA, só aparece uma linha. Você acha que vai ficar bem claro para o consumidor final quanto que vai ser de CBS, quanto de IBS e quanto de imposto seletivo ele está pagando para cada item? Vai ficar claro, mas a gente vai ver que assim a ideia vai acabar o ICMS. Então, durante o período de transição, você vai saber exatamente quanto você paga de ICMS, quanto você vai pagar da CBS, quanto você paga de IBS municipal e quanto você paga de IBS estadual. Tá? Uhum. Isso vai ficar claro. Agora, o ICMS, a gente não pode lembrar, não pode esquecer que ele é um imposto ainda por dentro, né? Então Isso. ele ainda vai impactar de forma diferente, porque a CBS e o IBS são impostos que vão estar por fora e por isso que ele é transparente. Então o ICMS ele ainda incide sobre a própria base, tá? Mas isso até o período de transição, tá, Bruno? Que a gente vai mostrar aqui um pouquinho mais para frente. Tá? Mas de toda Perfeito. forma, a reforma tributária vem para trazer essa transparência, tá?
E Então, você acha que o mercado, a forma como eles vão apresentar os preços para o consumidor final muda? Porque nos Estados Unidos todo mundo fala o valor sem o imposto. E isso, no isso. Brasil a gente fala o valor para o cliente com o imposto. É, Você com o acha que imposto, essa é mas isso tem que, é isso uma vai mudança que mudar. tende a acontecer, né? Não, isso vai acontecer, tanto que, Bruno, na verdade, essa alteração que tem para 1º de janeiro de 2026, ela tem a ver com a nota fiscal, porque ela já tem mais de 95 novos campos, e ali vai ter que estar destacado claramente qual é o IBS e qual é a CBS. Então, essa regra da transparência, né, e o consumidor entender exatamente quanto que ele paga de imposto, ela é um dos princípios basilares dessa reforma tributária, tá? Bom, mas a gente mostrou ali para vocês, então, o esqueleto da reforma tributária. Então, a partir de 2027, vocês vão começar a ouvir falar, né, nas operações de vocês, que vai ter a incidência do IBS e da CBS. E sobre o que incide o IBS e a CBS? E aí a legislação trouxe um conceito muito amplo. A incidência é ampla. IBS e CBS, como tributos gêmeos, vão incidir sobre tudo. Tudo que vocês puderem imaginar. Hoje, quem tem uma empresa que está sujeita ao ICMS, que vende mercadoria, né, ou quem presta serviço que está sujeita ao ISS, a empresa tem o SPED fiscal. No SPED fiscal, eu consigo saber qual é a minha base de cálculo, ou do ICMS ou do ISS. A minha base de cálculo está descrita ali no SPED fiscal. Para fins do IBS e da CBS, vai ser a mesma coisa? Não, porque a base de cálculo ela é muito mais ampla do que a do ICMS e a do ISS. Eu, para entender sobre o que incide IBS e CBS, a minha área fiscal, além de ter que buscar no SPED, que vai acabar futuramente, ela tem que também ir para informações contábeis. Eu também vou ter que olhar contabilmente o que eu vou ter incidência de IBS e CBS por conta desse conceito de incidência ampla, porque a legislação trouxe duas definições do que é incidência ampla. Uma é operação onerosa. O que é operação onerosa, gente? Operação onerosa é tudo que tem prestação, uma contraprestação financeira. Então, todas as operações que tiver nota fiscal vai ter IBS e CBS. Eu estou falando de bens, eu estou falando de mercadorias, eu estou falando de software, eu estou falando de prestação de serviço, eu estou falando de qualquer negócio jurídico. Então, eu estou falando, por exemplo, de locação. Locação nunca sofreu incidência no Brasil de ICMS ou ISS. Inclusive, foi uma disputa jurídica tributária que ficou anos para se decidir se pagava um ou outro e se decidiu que não paga nenhum dos dois. Então, as empresas que locam, por exemplo, Bruno, notebook, né, as locadoras de Uhum. bens móveis, elas pagam só PIS e COFINS. Muito provavelmente a 3,65 ou 9,25. Agora, elas vão pagar o IBS e a CBS a qual alíquota? A uma alíquota estimada de 28%, que é o que vai ser a Nossa. alíquota do IBS e da CBS. Então, a base de cálculo aumenta muito. Locação de bens móveis, né? A gente já falou aí na Ébano, inclusive, quando a gente está falando do investidor que tem holding, né? Quem tiver mais de 3 imóveis e tiver uma receita anual de mais de 240 mil, também vai pagar IBS e CBS, porque ele tem essa base de cálculo ampla, incide sobre tudo. Eu não tenho mais essa discussão. Ah, eu estou prestando um serviço, ah, eu estou vendendo mercadoria, ah, eu tenho um software. Não interessa mais a natureza jurídica. Se eu tenho contraprestação financeira, é uma operação onerosa, eu tenho a incidência de IBS e CBS. Assim como eu também vou ter incidência do IBS e da CBS em operação não onerosa. Quais são essas operações onerosas? Aí a legislação elencou. Essas operações onerosas são, por exemplo, se eu tiver brinde, quando eu dou bonificação para o meu cliente, eu também vou ter que pagar. Eu não tenho uma base de cálculo, né? Essa é a dificuldade quando eu estou bonificando, quando eu estou dando um brinde, você emite uma nota que não Muitas tem valor. negociações entre fornecedores do B2B, eles usavam os brindes e as bonificações como descontos. Isso. Então, Então, agora ficou 28% mais caro o desconto. ficou 28% mais caro. Né? Também foi incluído como operação onerosa aquilo que eu, como sócio da minha empresa, né, retiro como se fosse um dividendo. Então, eu trabalho no setor automotivo, né? Eu não tirei dividendos naquele mês, mas eu peguei um carro. Né, porque eu trabalho na Volkswagen, por exemplo. Então, isso também passa a ser considerado operação não onerosa e passa a ter incidência do IBS e da CBS. Assim como também vai incidir IBS e CBS numa situação nova, que é o que eles chamaram aqui de bens de uso e consumo pessoal. O
que é isso, né? Bens de uso e consumo pessoal. É tudo aquilo que a sua pessoa jurídica vai adquirir para beneficiar os funcionários, para beneficiar a pessoa física. O que nós estamos falando aqui, Bruno? Nós estamos falando dos benefícios, as remunerações indiretas. Eu estou falando do plano A de saúde, frota. estou falando do plano de saúde, que é para beneficiar os meus funcionários. Eu estou falando do Vale Refeição, eu estou falando do Vale Transporte, vou falar do seguro de vida, estou falando do Gympass. Todos os contratos que o RH agora fechar, pensando nos benefícios para as pessoas físicas e que não for remuneração direta, ele passa a ser tributado pelo IBS-CBS. Significa que o plano de saúde que eu adquiro hoje para minha empresa, ele vai ficar mais caro porque ele vai passar a ter a incidência do IBS e da CBS, coisa que não existe na atual tributação, porque, de novo, eu não pago ISS, eu não pago ICMS nessas operações. Então, tudo isso passa a ficar mais caro porque eu vou ter a incidência do IBS e da CBS. Então, o RH aqui é até uma área interessante para avaliar qual vai ser o custo tributário, considerando que eu vou ter benefícios que não são remuneração direta do funcionário, eu não tenho os tributos sobre remuneração direta, mas eu vou ter a tributação do IBS e da CBS a uma alíquota que está estimada, né? Porque a gente ainda não tem a alíquota definitiva, isso vai ser publicado no ano que vem, mas, gente, não vai ser menos de 26%, não vai ser mais de 28%, a estimativa é realmente os 28%. De qualquer forma, é muita coisa quando a gente fala, por exemplo, dos prestadores de serviço. Né? E aí a gente vai falar, nós estamos falando aqui da incidência do IBS e da CBS. Vocês vão lembrar quando eu falei, quando a gente tem o modelo de IVA, né? A gente tem a incidência, né? Eu me debito e eu vou falar do crédito também. Que aí a gente consegue entender quando eu tenho débito e quando eu tenho crédito, qual é a minha efetiva carga tributária, porque não vai ser os 28%. O 28% é o que eu vou me debitar, mas é também o que eu vou me creditar. Eu já vou explicar no slide posterior o que é esse crédito, tá? Mas quando eu estou falando ainda de incidência, né, qual é a minha base de cálculo, eu também preciso entender, né, com essa nova reforma tributária, para quem que eu pago o imposto. Vocês lembram que eu falei, né, no caso do ISS, a regra do ISS e toda a tributação no Brasil, ela leva em consideração o quê, pessoal? A tributação na origem. Então, aonde está localizada a minha empresa? Então, eu pago em Barueri se a minha empresa estiver em Barueri. Eu pago lá no Espírito Santo se a minha importação foi feita no Espírito Santo. Essa reforma tributária traz uma alteração muito significativa porque ela sai da tributação da origem e passa para a tributação no destino. E por que que foi feita essa mudança tão drástica? Essa mudança é exatamente para acabar com os benefícios fiscais que empresas, indústrias, distribuidores tinham por vários estados e por municípios. Quando eu mudo a regra de tributação para o destino, não importa mais onde eu estou localizado, não importa mais se eu estou importando por Santa Catarina, por Espírito Santo, importa onde está o meu cliente, aonde está o meu destino. Então, isso faz com que as empresas tenham que mapear onde está o seu consumo. Quais são os locais que eu vou fazer a minha operação? Quem é o meu destinatário? Porque não adianta mais onde eu estou localizado. Isso faz com que aqui que se acabe os planejamentos de mobilidade que a gente conversou, que distorce bastante a sistemática tributária. E aí, quando eu trago a tributação para o destino, as empresas não têm como mobilizar onde se consome, né? Cada um vai estar aonde lhe é mais conveniente. Tanto que esses municípios, esses estados que concederam benefícios fiscais para as empresas, eles já estão começando a pensar em outros tipos de benefícios que são os não fiscais. Então, por exemplo, eles estão pensando o quê? Incentivar o consumo, incentivar a moradia. Vou dar de novo o exemplo de Barueri. Barueri, há 20 anos atrás, como cidade, como moradia, não era atrativa, né? Quando houve esse movimento da alíquota reduzida, foi um movimento de política pública. Eu levo as empresas para estarem lá, além de eu reduzir a alíquota, eu vou trazer as pessoas para morarem em Barueri, eu vou investir em escola, em hospital, eu vou investir em estrada, vou investir em infraestrutura para que as pessoas possam
ficar melhor acomodadas. Então, a reforma tributária vai trazer essa provocação para esses municípios e para esses estados que concedem benefícios fiscais, porque elas não vão mais poder trazer como política pública para atrair investimento, não vai ter mais a regra da origem, elas não vão mais conseguir trazer as empresas, elas vão ter que pensar em mobilidade, nas pessoas que vão consumir essas operações, esses produtos, essas prestações de serviço, tá? E no caso, por exemplo, de que a prestação de serviço é uma prestação com mobilidade, ou seja, eu assino uma Claro TV Box. Uhum, Então eu posso uhum. levar esse aparelho para qualquer lugar. Sim, Ele vai sim. considerar o meu cadastro inicial ou ele É, vai a empresa vai ter que mapear aonde a prestação de serviço aconteceu para ele poder tarifar? num primeiro momento, ele vai considerar aonde é o endereço do consumidor, né? Então, se o endereço é aqui em São Paulo, né, é aqui em São Paulo que vai ter a tributação, né? Hum. Agora, muito provavelmente, Bruno, para essas situações de que você leva a mobilidade, deve vir alguma regulamentação para tratar essa situação, porque a princípio, a gente não tem como saber que você pegou o seu aparelhinho da Claro e levou lá para sua praia em Juqueí, né? Então, Justamente. o que vai valer É por o enquanto é cadastro a inicial. regra do domicílio do destinatário. E por que é tão importante saber onde está o município e onde está o estado? Porque essa alíquota de 28%, ela é a somatória de três alíquotas: a alíquota da CBS, do IBS municipal e do IBS estadual. É a somatória dessas três alíquotas que chega em 28%. E por conta do Brasil, né, ter essa questão de pacto federativo e de poder desses entes políticos, ficou definido que estados e municípios podem definir as suas alíquotas. Isso significa que eu posso ter uma alíquota em São Paulo diferente de uma alíquota de Jundiaí, ou de Barueri, ou do Rio de Janeiro, ou de Recife, ou de Niterói, porque os estados e os municípios podem definir alíquotas diferentes. Ah, então você está me dizendo que eu posso ter uma operação que vai dar 29%? Não. A trava vai ser 28%. Mas eu posso ter Ou uma seja, venda de o uma Estado vai mercadoria? compensar o aumento do município, é isso? Na verdade, A você vai ter União nunca. alíquota. A União não muda, mas eu posso ter uma A alíquota no União não estado de muda. São Paulo que é diferente do estado do Rio de Janeiro, assim como eu posso ter uma alíquota em Jundiaí que é diferente de Campinas, né? Essas alíquotas, elas vão ter como trava os 28% se essa for a alíquota de referência, mas eu posso ter uma situação de 27, 26, 25%? Pode. Pode ter. E como? E você vai me dizer, mas isso é planejamento tributário? Não é planejamento tributário, porque a empresa não tem mais o poder de definir o consumo. O consumo são as pessoas que fazem, elas vão ficar aonde elas estão. A empresa vai ter que vender aonde ela estiver, ela vai ter que prestar o serviço aonde o cliente dela estiver. Né? E isso é uma mudança grande para prestador de serviço, né, Bruno? Porque o prestador de serviço Pois é. está acostumado a pagar o imposto no local que ele está, né? Então, eu pago Sempre aqui o em São SS Paulo. da cidade de domicílio fiscal. Agora ele vai ter que mapear. Nós temos 5.570 municípios. Para alguns segmentos, isso vai ser uma loucura, porque eu vou ter que ter mapeado e parametrizado o meu sistema com todas as alíquotas dos estados e dos municípios, né? Por isso que vai ser Ô, importante todo mundo mapear, né, onde está o seu consumo, né? Onde está o consumo dos seus clientes. Vanessa, eu tive uma falha técnica aqui que veio uma pergunta e eu não trouxe no momento, mas eu queria Pode trazer falar. aqui para você a pergunta que é o seguinte: do imposto seletivo, o governo já soltou quais são todos os itens que vão compor esse imposto seletivo ou isso ainda é uma discussão? E se é uma discussão, qual é a previsão que você tem aí do quando eles vão soltar essa lista, do que vai compor É, o seletivo? já existe uma lista, tá? Mencionando quais são os produtos, né? Ela ainda pode sofrer uma alteração para o ano que vem, porque o imposto seletivo passa a vigorar lá em 2027. Então, até o ano que vem, teremos que ter uma lista fechada, né? O que é importante? Essa lista dos itens do imposto seletivo, ela dura 5 anos. Então, a cada 5 anos, eu posso ter uma alteração desses itens. Então, eu fui outro dia numa indústria têxtil e o couro, por exemplo,
exemplo, não está hoje. Mas é um item que gera dúvida se ele não faz mal para o meio ambiente, por exemplo. Então, pode ser que daqui 5 anos, ele não está hoje em 2000, não vai vigorar em 27, mas lá em 32 pode ser que ele passe a incidir. Então, é um imposto que tem que ser acompanhado, né? O seu segmento vai ter que ter sempre questionado, né? Vai ter que ser sempre acompanhado, e alguns segmentos eu acho que vai gerar discussão, né? Então, por exemplo, se eu tiver um produto que o governo colocou que ele faz mal para a saúde, e eu tiver um laudo, alguma coisa que comprove que não faz mal, que eu estou tomando todas as medidas, né? Eu ainda posso pensar em algum questionamento. O imposto seletivo é um imposto, hoje, a meu ver, subjetivo e que vai gerar, de fato, bastante judicialização. Eu brinco sempre com as bebidas alcoólicas, tá? Porque a cerveja, ela tem um teor alcoólico menor do que o destilado. Né? E aí, o destilado, então, tem uma alíquota maior de imposto seletivo, porque é por grau de teor alcoólico. Só que o pessoal do destilado já está falando o seguinte, mas espera aí, não é por teor alcoólico, não é para o que faz mal para a saúde, para o meio ambiente. O que que faz mais mal? Uma dose de destilado ou 20 latas de cerveja, né? Porque quem consome cerveja não consome só uma. Né? Então, vocês estão vendo que já está um questionamento dessas bebidas alcoólicas sobre qual é essa regra, né, de alíquotas maiores para teores alcoólicos maiores. Resumindo, vai ter muito questionamento de imposto seletivo, tá? Só para Perfeito. deixar aqui claro. Mas vamos lá. Então, pessoal, a gente falou aqui do IVA, né? E o IVA nessas duas pernas de débito e de crédito. Então, débito, uma base de cálculo, né? Uma base de incidência muito ampla, a uma alíquota de 28%, e o imposto é pago para o destino, para onde eu remeto a minha mercadoria. E como que fica o crédito, né? Então, para ser um imposto sobre valor agregado e para ele ser não cumulativo, o que eu me debitar, eu preciso me creditar. O que que eu posso me creditar de IBS, CBS? A regra também foi, a legislação foi bastante ampla, né? E ela trouxe o conceito de não cumulatividade plena. Então, incidência ampla, não cumulatividade plena. Então, eu vou me debitar de tudo, mas eu também vou me creditar de tudo. Então, em regra, né, eu me debito do IBS, CBS, mas tudo que tiver, tudo que eu contratar, tudo que eu adquirir, eu vou poder tomar crédito. Então, vou dar o exemplo do caso de prestação de serviço. Eu, como advogada, né, DNA Law, vai prestar um serviço para a Ébano. Então, o valor do imposto que eu pagar, eu gero crédito para a Ébano, que é uma coisa que hoje não acontece. Hoje você toma crédito de que tributos? Do ICMS, do PIS e da COFINS. Esses três tributos, as regras de creditamento, elas são vinculadas a estar dentro de um processo produtivo, dentro de um critério de essencialidade, de fazer parte do processo produtivo. Essa regra cai. Todo o IBS e todo o CBS vai dar direito a crédito e ele está linkado a uma contraprestação, a uma contratação, melhor dizendo. Então, tudo dá direito a crédito. O que que não dá direito a crédito? A folha de pagamento. Funcionários. Funcionários não dá direito Uhum. a crédito. Mas o contador que eu contratar, o que ele pagar, vai dar direito a crédito. O que o advogado, se eu contratar uma empresa de recrutamento e seleção, o aluguel que eu pagar, né? Então, eu loco um espaço para estar a minha empresa, tudo eu vou me creditar. Né? O conceito é de não cumulatividade ampla e isso muda muito para prestador de serviço, porque vou ter o aumento da alíquota, vou ter o aumento da base de cálculo, mas eu também vou gerar crédito, coisa que eu não gerava antes. É óbvio, né, Bruno, que uma indústria, né, ela gera muito crédito e ela sai em vantagem nessa modelagem de reforma tributária. O setor de serviços, ele vai gerar crédito numa proporção provavelmente muito menor do que uma indústria. Tem que fazer conta e vocês devem estar percebendo aqui que a ideia é o quê? A empresa tem que ir atrás de crédito. Quanto mais crédito ela tiver, menor vai ser o impacto tributário, porque foi o que eu falei, a alíquota passa a ser de 28%, mas eu tomo crédito, né? E a legislação trouxe esse conceito de não cumulatividade plena, né? Ô, Vanessa, aí, aproveitando esse gancho aqui, o prestador de serviço que está no Simples Nacional e que está no lucro presumido, ou lucro Uhum. real.
tem Uhum. diferenças aí do que o crédito leva para ele, certo? Tem, tem. Então, você Você acha que vai ter uma pressão, assim, um advogado, vou pegar o seu caso como exemplo. Você faz prestação de serviço para PF e para PJ. Isso. Então, Uhum. você teria, para PF, você não vai gerar Para crédito. PF eu não gero crédito porque ele é o consumidor final. Então, para pessoa jurídica eu não vou gerar crédito nenhum. Para uma pessoa jurídica eu gero crédito, tá? E eu Então, já vou falar do simples. a máxima eficiência seria você para atender PF ser do Simples Nacional e você para atender PJ ser de um lucro presumido, ter dois CNPJs? É, não, mais ou menos, tá? Mais ou menos isso. Eu já vou chegar aqui no Simples Nacional, tá? Porque assim, para você teria que ter, Bruno, um público, você teria que fazer contas se o fato de você estar no Simples, né? Porque você não precisa gerar crédito, você teria que ter um público maior de cliente pessoa física, porque aí você não gera crédito mesmo. Agora, aquele que tem 50 e 50%, vamos supor assim, atende os dois vai ter que fazer conta. E eu já vou te explicar por quê. Só vou falar uma Perfeito. coisinha. As exceções à regra da não cumulatividade plena, tá? Porque eu tenho uma incidência ampla, eu me acredito de tudo, mas, né, estamos no Brasil, sempre tem umas regras de exceção, não é bem de tudo que eu vou tomar crédito. Tá? E do que eu tomo, não vou poder tomar crédito? A legislação trouxe esse conceito de bens de uso e consumo pessoal mesmo, né? Que é aquilo que a gente falou, né? A gente falou bens de uso e consumo para a empresa é aquilo que ela adquire para benefício das pessoas físicas. Então, algumas coisas são linkadas às situações. Então, por exemplo, se eu comprar uma obra de arte para minha empresa, eu não vou me creditar de IBS CBS, eu vou pagar e eu não vou me creditar. Se eu quiser dar uma bebida alcoólica, é o meu brinde de fim de ano, eu vou dar uma bebida alcoólica para o meu cliente. A bebida alcoólica como produto não dá direito a crédito. Aqueles bens e serviços que são não onerosos que a gente comentou aqui, né, que são os benefícios para as empresas, que a empresa adquire para beneficiar a empresa, né, os benefícios indiretos, eles também não vão dar direito a crédito. Então, se eu trouxer uma pessoa lá de fora do Brasil, né, vem um expatriado, né, vem alguém de fora para trabalhar na minha empresa, aqueles benefícios, por exemplo, né, vou dar moradia, eu vou dar veículo, ou eu vou colocar no pacote da empresa daquela pessoa que ela ganha carro, combustível, vou dar seguro, nada disso vai dar direito a crédito. Então, você tem aqui o aumento, né? Você paga IBS e CBS sobre esses benefícios, mas a legislação vetou o direito ao crédito. E aí, ele trouxe uma exceção também ao que seriam esses bens de uso e consumo. Aqueles benefícios que eu falei para você, que são os mais tradicionais, né? Então, o plano de saúde, o vale-refeição, o vale-transporte, esses benefícios indiretos, eles em tese também não vão gerar direito a crédito, né? Lembra que eu falei, o plano de saúde vai ficar mais caro porque eu vou pagar IBS, CBS a 28%. A legislação não está permitindo a tomada de crédito de plano de saúde, vale-refeição, vale-transporte, exceto se esses benefícios estiverem de acordo, né, forem feitos em decorrência de um acordo coletivo, de um acordo sindical ou convenção coletiva com o sindicato. Tá? Então, se eu tiver um convênio médico na minha empresa, é uma mera liberalidade minha, eu não tenho isso em acordo sindical, eu não posso tomar o crédito. Ah, mas eu fiz um acordo sindical, eu tenho um acordo coletivo aqui com o sindicato e o meu plano de saúde, vale refeição, vale transporte, tá tudo previsto lá no meu acordo. Isso vai dar direito a crédito. Então, é um ponto de atenção aqui, né, para as empresas, Uhum. porque esses benefícios indiretos, eles, de certa forma, não vão dar direito a crédito. A brecha que a gente tem é exatamente esses que são acordados em acordo coletivo. Então, fica aqui uma lição de casa para o ano que vem, que a gente fala que a empresa que não tiver isso em acordo coletivo, ela pode eventualmente ter tempo para discutir com o sindicato, mas tem que ver se vai valer a pena. Do ponto de vista jurídico, eu acho essa distinção um absurdo, porque qual é a É. lógica de você aceitar o convênio médico que foi acordado em acordo coletivo e o por mera liberalidade não? Qual que é a justificativa? Para mim, a justificativa é só dar poder para o sindicato.
porque eu não vejo outra. Então, é um item que a gente também vislumbra que vai ser judicializado, porque os valores, se você pegar empresas grandes, esses valores de plano de saúde, né, desses benefícios, eles fazem muita diferença, tá? Eles oneram bastante. Tem empresas que são intensivas em mão de obra, como prestadora de Isso. serviço de facilities, né? Então, Aham, aham, segurança patrimonial e facilities. É intensivo em mão de obra. Se esse crédito não for utilizado, esse seria um exato. problema. Agora, a É, gente tem também tem um outro impacto que são os ambientes não regulamentados por sindicato. Então, você pega é, o comércio tem quanto sindicato para a mesma região? Tem uns 10, exato. 15 sindicatos do comércio aqui em São Paulo. Qual que vai valer? Pois é. Não, então, se Então, não tiver um acordo coletivo com algum sindicato, não vale o crédito. Então, é um ponto de atenção aqui essa questão. Pode ser que tenha alguma alteração na legislação, porque é uma reclamação geral, mas eu acho que o caminho vai ser eventualmente uma judicialização, se for o caso. Tá? Agora, além dessas regras de exceção, a legislação trouxe para essa parte do crédito, para mim, a regra mais difícil, né? Eles limitaram essa possibilidade de você tomar crédito ao efetivo pagamento pelo seu fornecedor. Isso significa, naquele exemplo que eu dei para vocês, eu estou prestando serviço para a Ébano. Sobre o meu serviço, o valor do imposto, né, que é meu imposto dessa operação, eu só vou gerar crédito para a Ébano se eu pagar o imposto. Se eu não pagar o imposto, eu não gero o crédito. Se eu parcelar o meu imposto, por exemplo, porque eu estou em dificuldade naquele mês e parcelar em 12 meses, eu vou gerar o crédito para Ébano 12 avos. Se eu pagar dali 9 meses, eu vou gerar o crédito só dali 9 meses. Se eu for empresa do Simples, entrando no caso que você trouxe, o valor é limitado ao pagamento. O Simples paga muito menos pelo DAS ele vai pagar menos de BS e CBS. Então, ele vai gerar um crédito desse tamanho para a PJ. Então, o que, que vai acontecer? E a gente já está vendo isso na prática. As empresas, de certa forma, vão pressionar as empresas do Simples a gerarem o crédito cheio. Só que as empresas do Simples, elas não são obrigadas a aderir à reforma tributária. Mas por conta dessa questão da geração de crédito, né, que vai ter essa pressão para elas gerarem um crédito cheio, senão elas vão perder competitividade, a legislação trouxe a possibilidade de que a empresa que está no Simples, e veja bem, tá, Bruno, ela não precisa mudar de regime tributário. Nada disso tem a ver com o Simples, presumido ou real. Tá? A empresa do Simples só não é obrigada, mas ela tem a opção de ficar no formato híbrido, que é o quê? Para esses tributos do consumo, ela adere à reforma tributária para poder gerar o crédito para o cliente dela. Então, ela vai pagar mais de IBS, CBS do que ela pagaria se ela tivesse no Simples, mas ela gera crédito para o cliente, então ela não perde em competitividade. E ela permanece nesse formato do híbrido, ela permanece como simples dos outros tributos, imposto de renda, contribuição social e INSS. Então, a empresa do Simples, eu entendo que ela foi um pouco esmagada pela reforma tributária, porque ela não é obrigada a aderir, mas se ela não aderir, ela vai gerar um crédito muito pequeno. Dependendo da empresa que for o cliente dela, a área de compras dessa empresa vai começar a olhar. Quem me gera mais crédito é quem eu vou contratar. Então, fica uma situação aqui bastante complicada para a empresa do Simples, tá? E aí, né, Bruno, você pode me perguntar assim: nossa, mas como é que eu vou fazer para checar se o meu fornecedor, o meu prestador de serviço pagou o imposto? Em tese, você pois teria é. que pedir o comprovante de pagamento, né? O pagamento do IBS e da CBS para ele, porque você só pode tomar o crédito se de fato você você tiver essa comprovação, né? Isso traz aqui uma responsabilidade, para mim, um novo desenho de processos na área de compras, de supply chain, porque não basta mais ele olhar se o cara é um bom prestador, é um bom fornecedor, é idôneo, ele precisa entender se ele é um bom pagador de tributo e se ele paga o tributo daquela operação. Né? Então, muda bastante para mim aqui a questão de processos em setor de compras, fora a Ou questão seja, de fluxo de caixa. aquela pesquisa que se faz sobre
nível de atraso de pagamentos de tributos vai ser um selecionador de competitividade. Então, Vai, vai. quem tiver irregular vai ter a possibilidade de começar a ter É, bastante você quando restrição de compras. você quando você vai olhar para os seus fornecedores, prestadores de serviço, com a intenção de que eles te gerem crédito para te causar um impacto menor, né? Então, de certa forma, essa é uma pressão que nesse modelo que o governo criou, ficou muito bom para eles, porque o cliente passa a fiscalizar o fornecedor, né? Então eu falo que virou uma cadeia. Então você fiscaliza o seu fornecedor, o seu cliente passa a te fiscalizar também, porque todo mundo quer que gera crédito. Então, o que que o governo está criando, né, para que a gente não tenha que ficar pedindo esse comprovante de pagamento do meu fornecedor? Ele está criando uma plataforma tecnológica que chama Split Payment, que é uma plataforma que já existe em diversos outros países do mundo e que a gente até tem um modelo de split payment, não com tributo, mas quando a gente está no marketplace. Quando eu compro algo do Mercado Livre, eu pago um único valor e o Mercado Livre, o que que o Mercado Livre faz? Splita o pagamento. Então, o Uhum. vendedor da mercadoria, né, recebe o valor líquido e o valor do marketplace vai para ele. Então, eu, como consumidora, não vejo isso, mas a plataforma já splita esses pagamentos. O split payment tributário é a mesma coisa. O que que vai acontecer? E aqui eu trago um exemplo, né? Então, vamos supor que o A é o fornecedor, o B é a empresa que está adquirindo uma mercadoria desse fornecedor. O valor da operação de A é de 100. Quando o B for pagar para o A, ele vai pagar isso via instituição financeira. A instituição financeira é obrigada a explitar o pagamento, de forma que o A vai receber os R$ 74 e o B a instituição financeira, ele paga para a 74 e o 26 já vai lá para uma conta corrente, que é o débito de A, já vai como crédito lá para minha conta corrente, digamos assim, lá do split payment. Então, o valor da operação que é devido por A, né, a instituição financeira já explitou, isso já foi lá para o governo, no Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal, já pagou o imposto de A e virou um crédito para mim. Então, eu fico lá guardadinho meus R$ 26 de crédito dessa operação que eu fiz com o meu fornecedor. Quando eu for vender a minha mercadoria por C, né, eu comprei por 100, eu vou vender por 150. O valor do imposto aqui, quando C for pagar, é 39. Quando C for pagar, a instituição financeira vai me pagar o líquido, né, dessa operação e os 39, que é o débito, vai lá também para o split payment na minha continha corrente lá, de forma que vai acumulando meus débitos e meus créditos. Então, nesta operação, né, de A, B e C, eu, B, aqui, tenho um crédito de 26 e um débito de 39. Quanto que eu vou pagar de tributo aqui? 13, porque eu já estou fazendo o desconto do crédito que eu tenho. Isso é Mas automático. financeiramente o crédito acontece 3 dias depois na conta O de quem crédito fez o acontece pagamento? automático. O crédito Ou acontece ele na fica hora. no bolsão? Ele Ele fica. fica num bolsão. Ele fica num bolsão, mas ele é automático. Essa operação são milhares de operações acontecendo por segundo. É como se cada CNPJ aqui fosse ter a caixinha do débito e do crédito. Só que olha só, né? O split payment, ele ainda está em construção. Eu não consigo falar para vocês aqui que em 27 ele estará funcionando. Quando ele estiver funcionando na sua plenitude, ele vai ser maravilhoso. Mas a má notícia é que o split payment não funciona em muitos países do mundo, né? Não funciona. No Brasil, se tem uma expectativa de funcionar, porque o Brasil já tem mais de 10 anos de nota fiscal eletrônica e o Brasil, instituição financeira, vide o exemplo do Pix, funciona. Então, o Brasil tem uma expectativa que o split payment vai funcionar. Mas em muitos países de economia do IVA, o split payment é exceção. E aqui no Brasil, a gente já está criando como regra, né? Então, Você 2027, acredita? quando começa, vai reformar? Minha opinião, e opinião mesmo, não vai. Não vai funcionar.
Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que estar muito atento aos nossos fornecedores, porque se eu não contar com o meu crédito de 26 aqui, que é o débito do A, né? Se eu não contar com o crédito dele, eu vou pagar 39. Isso vai me gerar um problema do quê? De fluxo de caixa. Então, a relação da reforma tributária e essa questão do crédito do fornecedor, ela impacta muito no fluxo de caixa. Eu tenho dois problemas de fluxo de caixa com a reforma tributária. Um é esse, que eu preciso contar com o máximo de crédito dos meus fornecedores para o meu impacto ser menor. E também porque hoje, quando a gente paga tributo, a gente apura o mês inteiro da operação, só lá no final do mês eu apuro quanto deu de imposto e eu vou pagar no 20º dia do mês subsequente. Eu pago o imposto e uso o dinheiro do imposto por 40, 50 dias. Com essa Uhum. modelagem do split, eu pago o imposto na hora. A operação acontece real time. Eu não vou pagar lá no mês subsequente. Então, eu tenho o segundo reflexo no fluxo de caixa. Eu estou pagando imposto o tempo todo em todas as operações. Então, este é um ponto muito preocupante. Por quê? Porque nós somos um país nós somos um país de muitos devedores, a dívida tributária é de trilhões, e eu não consigo saber se esse meu fornecedor tem fôlego para pagar, pelo menos enquanto não tiver vigente o split. Quando o split estiver funcionando, não é nem ele que vai pagar, a instituição financeira já explita o pagamento. Enquanto isso estiver em transição, a gente tem visto, né, e o governo vai incentivar isso, que muitos dos clientes aqui, dos adquirentes, eles paguem o imposto do seu fornecedor e aí já fica o crédito imediato para ele. É como se, ao invés de eu pagar os 100, eu pago 126 e o 26 que fui eu que paguei já vira o meu crédito aqui. Mas isso você não vai fazer para todos os fornecedores. Você vai ter que fazer um mapeamento do seu fornecedor, vai ter que prever cláusula contratual para isso, né? É uma relação que você vai ter que analisar caso a caso para entender quais fornecedores vai fazer sentido você já antecipar o imposto dele, né? Esse Então, operacional ainda não está completamente definido, né? Então, não. pode ser que seja Aqui, criada uma transação específica, porque hoje o empresário ele pode optar por depósito em conta, boleto, Pix na conta mas, direto, Pix através da maquininha. Então, mas tem vários tudo meios de isso pagamento diferentes. Mas tudo isso é liquidação financeira. Tudo isso entra no split, meio de pagamento, Pix, boleto, transferência. Sabe o que não entra no conceito de split? Dinheiro. Quem lida com dinheiro hoje? Todo o resto é split payment. Todo o resto é meio de pagamento. O conceito da legislação é todos os meios de pagamento que se tiverem. Todas essas situações que você falou é meio de pagamento, é liquidação financeira, vai estar sujeito ao split. Agora, é o que eu estou dizendo, o split payment aqui no PowerPoint está muito bonitinho. Ele vai funcionar? Não sei. A gente vai ter controle total nessa plataforma de que todos os créditos dos meus fornecedores vão ser atribuídos ao meu CNPJ? Eu também tenho bastante dúvida. Nós vamos ter que ter um controle disso, do que me gera de crédito? Vamos ter. Entra a transformação de operação aqui um pouco. Né? Processos, na verdade, né? Processos têm que ser revisitados, porque a relação com os fornecedores passa a ser diferente por conta dessa regra do split payment. Tá? Agora, aqui no PowerPoint está lindo, tem o que a Receita Federal quer e tem o que vai acontecer, que a gente só vai saber daqui a um tempo. Mas é importante entender o quê? Que eu vou precisar do meu crédito, que eu vou precisar do crédito do meu fornecedor, porque senão eu sou muito impactado pelo fluxo de caixa. Eu já vou ser naturalmente. Se eu não puder contar com o crédito dele, o meu impacto de carga tributária vai ser muito significativo. Ou Ok? seja, na verdade, além de ter uma equipe de contadores, a empresa tem que ter hoje uma equipe de processos aí junto para poder olhar toda esta transformação, certo? Porque É, a gente exato. está falando aqui de um split payment que vai interferir no seu fluxo de caixa. Aí você tem que ter um mapeamento muito claro de custos, quais são as Exato. etapas do seu processo que tomam crédito, quais que não tomam, que tipo de Exato. prestador de serviço agregado a uma indústria que vai poder gerar crédito, que não vai poder gerar crédito, se está no Simples Nacional, o tamanho É do crédito isso. que vem. Ou seja, a área de procurement de todas as empresas tem que estar fazendo um É, checklist enorme, né? é.
Por isso que eu falo, Bruno, que a reforma tributária ela é assim necessária como planejamento estratégico das empresas, porque assim você tem que ver que vai aumentar a sua base de incidência, vai aumentar a sua base de crédito, vai aumentar a tributação para o destino, vai modificar a tributação da origem para o destino, as empresas vão ser impactadas por isso, vai mudar a relação com os fornecedores que precisa gerar crédito, eu vou ter questão de fluxo de caixa, é uma mudança estrutural muito grande. Se eu tenho benefícios fiscais na minha operação, eu também tenho que analisar se o fato de eu estar lá em Santa Catarina faz sentido, visto que eu não vou ter mais a economia tributária que eu tenho. Então, é um redesenho da sua operação. Que situação mais que eu posso olhar na minha operação que eu posso gerar crédito, por exemplo? É uma pergunta que todo mundo tem que fazer. A corrida das empresas vai ser por gerar crédito. Né? Então, tudo isso tem que ser estudado com tempo. E todas essas alterações que a gente falou, aonde que elas vão impactar? Em preço. Você consegue saber hoje qual é o preço sem fazer uma análise de impacto da reforma tributária na sua operação? Não. A gente olha para as indústrias têm uma tendência a ou empatar ou a diminuir um pouco a tributação. Prestador de serviço, você pega aqueles profissionais liberais, né? Então, advogado, contador, médico, eles vão ter um redutor nessa alíquota de 28%. É um regime específico que a gente chama, é uma alíquota menor. Tá? Assim como alguns segmentos, né, vão ter o único tipo de benefício que tem é uma redução de alíquota. Mas mesmo assim, esses segmentos eles vão ter que mapear o que que gera crédito na minha operação. O que não gerar crédito, qual vai ser minha carga tributária? Isso vai impactar o quê? No meu preço, na minha cláusula com o meu fornecedor, nos meus contratos. Todos os contratos, seja com fornecedores, com clientes, vão ter que ser revisitados. Cláusulas de preço, cláusulas de tributo, cláusulas de, eventualmente, eu assumir o imposto do meu fornecedor para eu ter o crédito garantido, né? Tudo isso é lição de casa que o empresário vai ter que fazer, né? Eu vou aceitar, porque vai ter muito fornecedor que vai falar assim, ó, a tributação foi para 28%, eu vou aumentar 28% o meu contrato porque é de tributo. Quem saber de reforma tributária sabe que não é bem assim, porque o impacto dele não é 28%, ele toma zero de crédito? Não toma. Não é tudo isso o impacto dele, né? Então, são coisas que eu falo que os negócios são feitos, foram feitos até aqui, considerando o modelo de tributação que a gente tinha. Quando passa para essa modelagem de IVA, que estruturalmente é completamente diferente, a dinâmica das operações podem mudar. Vanessa, já são 18 e 17, já estamos Esse é o aí último aproximando de uma slide. hora e sete, mas eu tenho duas perguntas aqui, uma Tá. pergunta e uma afirmação aqui do Antônio Schumacher que eu quero compartilhar com você, que é o seguinte. Nesse caso aqui do split payments, é recomendável ter um ajuste contratual com os fornecedores, porque caso eles tenham esse atraso do imposto, você cobrar essa diferença dele? Não Eu ter acho algum que tipo de tem que ter. ressarcimento, aplicação de multa, por Eu exemplo, né? acho. Se você atrasar no Exato. seu split, você. É. Eu complemento a dúvida o seguinte: eu fiz um pagamento hoje e tem um produto que ficou no estoque por 2 anos. Esse crédito, ele transcende períodos fiscais ou ele só é dentro do mesmo ano? Como é que é? Não, ele pode tomar, desde que até 5 anos, ele pode ser tomado, tá? Ele pode ser tomado a qualquer tempo, não tem E, problema, o- tá? e o Antônio complementou aqui, ó. Entendo que o financeiro, o APB, ACR das empresas vai ganhar mais aspectos estratégicos devido ao controle de débitos e créditos que precisam ter. Exato, exato, exato. E agora ele trouxe um ponto muito importante que é a questão negocial, né? Assim, por isso que eu falo, você tem que entender toda a dinâmica da reforma tributária, entender o seu impacto para chegar nisso que ele falou, na negociação. Vai dar para fazer, vai dar para forçar uma negociação? Não, gente. A área comercial, inclusive, né, seja para fornecedor, seja para cliente, vai ter bastante trabalho também, porque são relações, de negociação. Então, assim, eu sugiro ele se comprometer com o crédito, que ele vai pagar imposto, de ter sanção, de ter, né, uma penalidade. A ideia não é penalizar, mas a ideia é tentar trazer uma situação que ele cumpra com a obrigação, porque senão você fica muito prejudicado, né? Então, tem que fazer um mapeamento das cláusulas, tem que fazer um mapeamento dos contratos que tem hoje e renegociar todos, seja de fornecedor, que vai ser de um jeito, seja do cliente, né? Isso é inevitável, mas é questão negocial.
né? Então, assim, a gente não tem nada na legislação que traga essas regras. Isso vai realmente para uma negociação. O que que eu tenho recomendado, né? Principalmente quando a gente está falando de fornecedor. Eu acho que as empresas vão ter que desenhar blocos de fornecedores, porque eu tenho aqueles fornecedores que são os prioritários, são essenciais para a minha atividade. Eventualmente, eu não tenho outro fornecedor que faz aquilo. Ou então eu estou falando de uma atividade que eu posso ter um monte, né, de fornecedor competitivo. Então, vocês vão ter que separar em blocos de fornecedores, né, os essenciais, os que estão eventualmente no simples. Dependendo da empresa, eu acho até que ela tem um poder educativo e orientativo com esses fornecedores, porque eles vão simplesmente querer aumentar a carga tributária, né? E eu acho que é uma lição em cadeia, né? É o que eu falei, o IVA é do início da cadeia até o final. Todo mundo é impactado. O fornecedor aumentou o preço dele, aumentou para todo mundo quer repassar para o outro. Então não é tão simples assim, eu vou lá só e repasso o preço, né? Os contratos têm sim que ser bem amarrados, mas eles estão na linha da negociação, tá, Bruno? Perfeito. Tinha mais alguma pergunta? Acho que você falou. Não? Não, já Tá bom. tratamos todo. Dois slides finais aqui muito rápidos, né? A gente já falou um pouquinho dos prazos, mas vamos lá. A reforma tributária foi aprovada em 2023, 24 e 25 foram os anos das principais legislações. A nossa principal legislação que trouxe todo esse esqueleto da reforma tributária que eu expliquei aqui, ele foi publicado em janeiro de 2025, né? Que reflete tudo isso que a gente conversou. Faltam ainda regulamentos, faltam leis, falta esclarecimento de algumas operações. O ano de 2026 ainda vai seguir, né, com essas publicações. Tem que ficar atento. A Receita Federal está emitindo muita nota técnica que é com relação à questão da operacionalização de nota fiscal, de sistema. Então tem que ficar atento. Mas o ano de 2026 ele é o ano teste da CBS e do IBS. A empresa vai recolher IBS e CBS? Não, ela não vai recolher nenhum real de IBS e CBS. Mas a partir de janeiro de 2026, 1º de janeiro, ela já tem que ter a nota já homologada com os novos campos, né? São mais de 95 novos campos. Ela tem que ter o campo ali da IBS e da CBS e ela tem que preencher com 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. Isto é uma obrigação legal, não é uma opção. Se ela não destacar esses valores, ela está sujeita a pagar este 1% de IBS e de CBS. Então, não tem pagamento de imposto desde que a empresa cumpra com essa obrigação fiscal de destaque de 0,9 de CBS, 0,1 de IBS. Tá? Há 10 dias atrás, 10, 15 dias atrás, a Receita soltou uma outra nota técnica e muita gente está entendendo que prorrogou esta obrigação de destaque para abril. Isto não é verdade. Na verdade, a regra original era de que a empresa que não fizesse o destaque, ela não ia nem conseguir fazer a operação, ela não ia nem emitir a nota fiscal. Agora, o que eles flexibilizaram é que quem não preencher vai conseguir fazer a operação, mas ela não desobrigou do destaque. Então, se não destacar a partir de 1º de janeiro, já tem uma penalidade. 2027, pessoal, é realmente o início da reforma tributária. Por isso que eu falo que 2026 é o ano de além de ser o ano teste, é o ano de preparação. Então, em 2027 não existe mais PIS e COFINS, é a cobrança da CBS. A previsão é de uma alíquota de mais ou menos 9%, né? Começa também o imposto seletivo e é o ano teste do IBS municipal e estadual, que você também só destaca e não recolhe. Então, 27 e 28, as empresas são impactadas pela CBS e a parte dos créditos ela é proporcional ao que se paga de CBS. Em 29 até 32, começa a transição do IBS. Então, vocês estão vendo ali no quadrinho em azul que o IBS ele vai ser implementado gradativamente. Então, em 2029, vocês vão pagar 10% de IBS, mais 90% de ICMS ou de ISS. Ou seja, vai conviver com as duas sistemáticas até 32. Em 32, eu ainda estou
pagando 40% de IBS e 60% de ICMS ou de ISS. E aqui vai ser um dos períodos mais conturbados, porque convivendo com as regras, né, convivendo com os dois tributos e convivendo com as regras específicas de cada um deles. E em 32 acabam todos os benefícios fiscais. 33 começa a integralidade da reforma tributária e o único benefício fiscal que vai se manter a partir de 33 é o da Zona Franca de Manaus. Ok? Bom, para finalizar, o Bruno, a gente traz aqui uma sugestão de plano de ação para os gestores, né? Então, primeira coisa que eu já falei bastante aqui, a reforma tributária tem que entrar em planejamento estratégico, não é um problema da área fiscal, é um problema da liderança e de várias áreas. Então, você pega financeiro, área de logística, área de compras, área de RH, RH. todas elas são impactadas pela reforma tributária. Essa liderança precisa entender o mínimo da reforma tributária para que ela comece a ajudar a empresa a buscar essa maior eficiência tributária. A empresa precisa também fazer um estudo das suas operações e entender o impacto da reforma das suas tributações dentro daquilo que eu falei, né? Entender qual vai ser a incidência, qual é o crédito, quanto que você vai poder tomar crédito do seu fornecedor, o que que muda com a tributação do destino, como fica o seu fluxo de caixa, para ela poder dali entender, né, como fica a sua situação e poder pensar em melhorias, porque o que a gente está vendo aqui na experiência é quando a empresa faz a análise de impacto da reforma tributária e ela entende qual é o cenário dela, existe um plano de ação para ser feito ainda em 2026 que ela consegue trazer ainda mais eficiência. Ela foi atrás de crédito, ela mapeou melhor logisticamente a operação dela, ela consegue trazer um cenário que seja mais benéfico. E tudo isso para quê ainda? Você tem que adaptar processos internos, a parte de tecnologia é bastante complexa, os RPs das empresas hoje, eles não são preparados para a reforma tributária, eles vão trazer o mínimo do mínimo, certamente todos os RPs eles vão ter que acoplar outras soluções fiscais, porque a reforma tributária é muito tecnológica, ela simplifica bastante o trabalho operacional, mas para isso as empresas vão precisar investir em tecnologia. E aí a minha mensagem final aqui para o empresário é que a reforma tributária ela leva atenção para dois focos. Um é a gestão de caixa, muda completamente o que se tem hoje, tem que ter uma gestão do caixa muito redondo, porque normalmente o impacto de pagamento do imposto, né, o desembolso de imposto vai ser muito maior, e também trazer um foco para a emissão da nota fiscal correta, porque como a apuração dos impostos vai ser toda feita pela plataforma do governo, uma informação errada na nota fiscal, ela não vai conseguir corrigir isso antes de pagar o imposto. E pela nova legislação, ele paga para depois brigar que ele pagou errado. Como é tudo automatizado, dependendo dos códigos que você coloca, um código errado vai levar para uma calculadora errada, vai levar para um motor de regra errado e você não vai conseguir resolver isso antes de pagar e de tentar resolver. É isso de um modo geral. Vou deixar aqui também um pouco esse QR Code aqui, Bruno, leva para o meu LinkedIn. A gente está sempre trazendo informação da reforma Bem importante. tributária. A informação é densa, é muita coisa para falar. O tema requer aqui uma didática grande para a gente não ficar falando tão técnico, mas eu espero ter conseguido trazer aqui para vocês pelo menos uma conscientização do que vai mudar com a reforma tributária. Tem muita coisa para fazer, tem tempo para fazer, mas eu diria para vocês que não dá para começar no segundo semestre de 2026. A hora é agora, a gente tem que olhar para 2026 como uma agenda estratégica de olhar a reforma tributária. É isso, Bruno, só isso. Ufa! 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 Deixa eu tirar Ô, aqui do Vanessa, meu. eu tenho mais uma pergunta aqui que surgiu, tá? Pode fazer. Você entende aí que a base de cálculo do IBS e CBS a ser informado nas tags de XML deve ser o valor sem tributos, ou seja, líquido de CMS, PIS, COFINS e IPI? É maravilhosa essa pergunta, porque já vai ser uma discussão, tá? Mas por hora, para fins do destaque, a gente entende, tá? Isso não está claro, não está sacramentado, pode ser que isso venha a ter alguma legislação que esclareça, mas a princípio, o IBS e a CBS, ele é sempre líquido de impostos, então eu entendo que ele não tem que ser incluído sobre outras bases, tá? De outros tributos. O problema que a gente tem hoje
é que durante o período de transição, de 2027 a 2032, vocês vão estar convivendo com as duas sistemáticas. O governo tem o entendimento que quando você for pagar PIS, COFINS, ICMS, ISS, vocês vão ter que incluir na base de cálculo os novos tributos, IBS e CBS. Ou seja, no período de transição, o governo tem o entendimento de que aí sim os antigos tributos você tem que incluir na base de cálculo dele os novos tributos. Eu entendo que isso é inconstitucional. Tem um PL que está que tá para ser, que está tramitando para mudar esta regra, mas o governo não quer e talvez este seja um item de judicialização, porque incluir na base de cálculo dos atuais tributos IBS e CBS vai aumentar bastante a carga tributária, mas o contrário você pode considerar o valor líquido dos tributos. Bom, estamos aqui com 1h20. Eu só queria fazer duas pontuações aqui. Eu acho que vale a pena que eu ouvir sua opinião. É assim, olhando tudo que está sendo desenhado de reforma tributária, quais são os segmentos que você acha que está sendo mais beneficiado? Acho que você já comentou que a indústria tem um pouco mais de créditos, mas quem vai ser mais impactado? No final das contas, o consumidor final eu acho que vai ser o mais impactado. Eu acho que o É, Brasil a vai ficar mais vida vai caro. ficar mais cara, viu, Bruno? A Isso é vida, fato, em a todos os vida. aspectos, a vida vai ficar mais cara. A Mas vida vai dentro do ficar mais cara. segmento de prestação de serviços ou serviços distribuídos, centralizados, ou prestadores de serviços autônomos, onde é que você enxerga que estão as maiores mudanças aí para esses setores? Onde é que estão os maiores impactos? É, assim, a indústria, de um modo geral, assim, com certeza, toda indústria vai ser beneficiada. A gente tem algumas empresas que, quando a gente olha o impacto, ela está com uma tributação, inclusive, menor do que a que ela tem hoje, tá? Você pega o agro também, o agro está bastante beneficiado, né? Ele tem redutor de alíquota, então a alíquota dele não vai ser 28%, então ele Uhum. também é um setor que conta com benefício. A prestação de serviço, de longe, é a mais impactada. Você pegar esse segmento que eu mencionei ali para vocês, de locação de bens móveis, essa vai ser super impactada, porque hoje ela paga muito pouco imposto. As importadoras que estão em locais com benefícios fiscais na distribuição também vão ser impactadas, mas muito por conta da falta de incentivo fiscal que vai começar a ter a partir de 32, né? Mas o Agora, ela segmento. assumiu mais custos logísticos para um benefício que vai desaparecer. Isso, exatamente, exatamente. Então, assim, tem que fazer conta esses segmentos. E o prestador, a empresa de tecnologia, as startups, eles são, de fato, os mais prejudicados. O setor de serviço de profissionais liberais, eles também vão ter um pequeno benefício, que é um redutor de alíquota de 30%, tá? Então, ajuda, porque são segmentos que praticamente não vão tomar crédito de quase nada, né? Tem um setor ainda que gera muita dúvida, né? Que é o setor financeiro mesmo. Tem uma discussão de que IVA, né? Ele é incompatível com a modelagem de uma tributação de instituição financeira, né? E a instituição financeira ainda carece de uma legislação que traga um pouco as regras claras, porque como é que você vai tomar crédito de spread, né? Não tem muito como fazer isso, né? Então, tem uma discussão mundial que fala que o IVA é incompatível com instituição financeira, né? Mas Sem tá falar se. que existe tributações de CSL de 20%. Ele já tem outros níveis de Isso, competências tributárias que transformam o setor financeiro num exato. setor já mais tributado do que a média nacional. Então, É, o IVA no setor exato. financeiro ainda vai penalizar ainda mais um setor que pode Vai. encarecer ainda mais a vida, né? Exato, exato. Este é um ponto. Então, assim, de um modo geral, assim, esses são os segmentos, assim. O que chama a atenção que a gente também acho que é importante trazer essa mensagem. Eu falei para vocês, muito provavelmente as empresas de um modo geral vão ter um desembolso de caixa maior, né? Por isso que a gente fala do fluxo de caixa. Mas lá na última linha, em termos de eficiência, o resultado tende a ser melhor. Isso é o quê? É importante a empresa entender que quanto melhor, quanto mais eficiente operacionalmente ela for,
melhor vai ser o resultado. Ou seja, por isso que ela precisa analisar o impacto, porque a empresa que conseguir tiver uma boa gestão, tiver um bom aproveitamento do crédito, por mais que ela pague num primeiro momento, tenha um desembolso maior, no resultado lá no final, ele vai ser mais eficiente. Isso a gente já tem algumas provas disso, tá? Em estudos. E aí, para concluir aqui, com relação à transformação que está por vir, né, a gente comentou que ela é operacional, ela é estratégica do ponto de vista de compras, do ponto de vista tributário, do ponto de vista contábil. Então, assim, o recado que eu percebo aqui, assim, eu acho que as empresas muito grandes, elas vão se adaptar porque elas Val, têm governança. Elas têm exato, governança, elas têm lideranças que vão endereçar por todas essas áreas. Mas eu vejo aí que as empresas médias, né, aquela empresa familiar que o gestor sempre tomou conta de tudo, essas podem exato. tomar tombos homéricos, É, né? podem, E podem. aí tem que buscar profissionais, porque assim, aquele contador que hoje atende, ele não é o responsável por resolver todas as questões Não, da tributária, né? não, e é Tem, tem, engraçado, até um tem que bom ter um cara de ponto esse. tecnologia para olhar os impactos de RP, tem que ter um cara de É, tributário para olhar as questões é, do negócio específico, né? é a Então, acho que interpretação da reforma a tributária, né? Eu falo que às interpretação da vezes reforma é muito variada, né? o contador ele operacionaliza algo que tá definido, né? Então, assim, o Brasil é conhecido, né, por um país que gera muita dúvida, né, muita interpretação. Então, assim, a legislação, ela não vem também 100% clara. Tem muita coisa, sabe, Bruno, que a gente está esperando regulamentação para entender como é que vai ser, né? Então, você falou uma coisa muito importante: as grandes já fizeram suas análises de impacto, elas já estão em plano de ação para melhoria para 2027, já está em prática isso, né? A gente fala, eu me assusto quando eu vejo empresário. Até a pequena, então, assim, ela nem sabe que vai ter uma reforma tributária. Outro dia eu conversei com um empresário que ele não sabia nem o que era o IBS e a CBS, né? Que são esses novos tributos. E a informação, ela está vindo muito simplificada, né? Como mídia, como informação, né? De um modo geral para o público. E a reforma tributária, ela é complexa. Eu até acho que num futuro, daqui 12 anos, né? Depois de 33, a hora que as regras estiverem mais assentadas, vamos chamar assim, vai todo mundo achar melhor, né? Vai trazer maior eficiência, mas a gente tem muitos desafios. Aquilo que eu falei da inadimplência. Não é todo mundo que consegue pagar suas contas. Tem muita gente que usa o dinheiro de tributo para pagar conta do dia a dia e ela vai resolver o problema dela de tributo num outro momento. Como é que ela fica numa situação dessa? Né? Ela não trabalha porque ela não vai gerar crédito e as empresas grandes estão se preparando para que todos os fornecedores deles gerem crédito o tempo todo, né? Tenho certeza que a gente vai chamar você aqui ao longo do ano que vem para falar um pouco mais dos desdobramentos, né? Com A gente certeza, vai falou ser um apenas da prazer. reforma tributária do consumo, tem a reforma tributária da Dos renda, tem a dividendos, reforma tributária exatamente. das transmissões de as heranças, né? Também As são heranças, envolvidas, tem, tem uma série de novos impactos aí, né? ontem saiu também um aumento de alíquota da JCP, né? Uma alternativa ali aos dividendos, né? E vale a gente dizer aí, né? Essa parte de dividendos, quem puder fazer, né? Faz sua ata de deliberação aí para distribuir lucros até 31 de dezembro de 2025, né? Então, delibera até 31 de dezembro de 2025, registra na junta para poder distribuir pelo menos esse estoque que eventualmente a empresa tem, poder receber isento de imposto de renda até 2028. Então, você tem que deliberar numa ata agora, até 31 de dezembro, e você pode retirar esses valores sem o IR até 2028. O governo soltou uma É, instrução normativa ontem, a gente tinha uma expectativa de vir mais alguns regramentos do imposto de renda sobre dividendos, mas não veio, ela veio super genérica. Então eu brinco aqui que eu não sei se a gente vai passar o Réveillon com a receita, né? Ver se vai sair alguma coisa que é comum, dia 29, dia 30, 31, sai alguma coisa, né? Mas é verdade. é um ano bem agitado e o tributário, assim, ganha um protagonismo aí muito grande nos negócios, porque muda estruturalmente e vai impactar nas operações que foram baseadas numa estrutura anterior. Bom, então gostaria de agradecer muito a sua participação aqui conosco. Foi um prazer estar conduzindo esse webinar com você.
Espero Vamos. aí que a gente tenha contribuído aí bastante para os nossos telespectadores, não, os nossos ouvintes aqui do webinar, e que a gente Aham. possa fazer novas incursões aí sobre esse tema tão importante para o nosso empresariado, tá? Muito Sem obrigado, dúvida, Bruno. Eu Vanessa. que agradeço, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês, tratar desse tema que é tão importante. E certamente para 2023 a gente vai ter muitas oportunidades de estressar mais esses temas, viu? Parabéns à Ébano pela iniciativa. É sempre muito bom poder disseminar informação, informação que é útil e que vai fazer com que os negócios se prosperem, que é o que a gente prefere, o que a gente quer aí no fim do dia. Isso aí. E o nosso objetivo aqui na prestação de serviços aqui financeiros é justamente ligar essas conexões aqui das pessoas com as suas dúvidas e tentar achar a melhor solução possível para todos, tá? Muito Com- obrigado aí pela participação e pelo tempo de vocês. Estamos encerrando o nosso webinar. Obrigado.